paz do Senhor, irmãos, amém? Graças a Deus, para mim é uma satisfação muito grande poder estarmos juntos. E eu quero que você abra a sua Bíblia rapidamente. Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. Lucas, capítulo 5, verso de número 1. Lucas 5, 1. Amém? Nos diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, o que era de Simão, pediu que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondendo-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. Foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista que a pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. Repita essa palavra comigo: doravante. De hoje em diante, a partir de hoje. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Fala conosco, pois queremos te ouvir. Em nome de Jesus, amém, glória a Deus, amém? Irmãos, eu quero fazer uma reflexão com você, não vou demorar muito, vai ser rapidinho. Mas eu quero chamar sua atenção para esse texto. O texto está narrando o primeiro momento que Jesus se encontra com Pedro. Pelo menos o Evangelho de Lucas é comparado a Mateus capítulo 4 e Marcos capítulo 1. Textos que expõem o primeiro contato de Jesus com Pedro. Apesar de no capítulo 4 de Lucas, nós temos a exposição da passagem de Jesus na casa de Pedro, é apenas uma situação, uma colocação, pois esse texto precede o texto do capítulo 4. Mas antes de entrarmos no texto, eu gostaria de ir com você até a noite anterior ao texto de Lucas 5. Vamos imaginar a noite anterior. Homens preparando sua embarcação para saírem à pesca. Homens cheios de expectativa de uma pesca produtiva, porque todo mundo que vai pescar pensa em quê? Trazer peixe, peixe bom e peixe grande. Todo mundo que vai pescar tem uma expectativa de sucesso. Nossa, nós vamos pescar bastante, vai ser bênção. Principalmente um pescador profissional, como era o caso de Pedro, preparando suas tralhas de pesca, seu lanchinho. Pedro se prepara para ir pescar, cheio de expectativas de sucesso. E todas as expectativas não correspondidas geram frustrações. Pedro vai pescar. Vai pescar de noite, pois onde os peixes melhores saem para se alimentar.
Pedro joga a rede e não veio nada. Joga de novo e nada veio. Mais uma vez e não veio nada. E joga de novo e nada. Vamos revezar, jogue agora João. E João jogou e não veio nada. Passa para André e André não pega nada. Passa para Tiago que nada pega. Uma noite frustrante é o que esses homens estão vivendo. Homens que saíram para ter uma noite de sucesso e não estão sendo bem-sucedidos. E o pior, o dia está amanhecendo. Se ele não pegou nada de noite, sua pesca está acabando. Pedro vai voltar para a terra com seu barco vazio, com suas mãos vazias. Ele está frustrado, decepcionado. Pedro então traz seu barquinho para a terra. Seus clientes provavelmente estavam na praia, mas naquela manhã vão ter que comprar peixe com os concorrentes, porque Pedro está de barco vazio. Decepcionado, ele puxa seu barco e começa a lavar suas redes. Note que Pedro não pegou o que queria, mas pegou o que não queria: sujeira. Sujeira impregnou as malhas das redes de Pedro. Porque todas as vezes que você tiver uma noite decepcionante, sujeira, irão se aglomerar nas malhas de suas emoções. E você vai precisar, meu filho, lavar esse negócio. Essa sujeira não pode ficar na sua alma, na sua memória, porque de noite você vai ter que pescar de novo. Pedro está lavando as redes, porque de noite ele sai para pescar novamente. Está lavando. Quando de repente, quem é que vem na praia? Pedro deve estar pensando assim: eu vou lavar, gente, vou para casa comer alguma coisa e vou dormir, porque de noite eu pesco de novo. Quando ele está lavando suas redes, vem na praia Jesus, envolto numa multidão. E Jesus olha à frente e vê 2 barquinhos. Vai até os barcos e entra no barco que era de Simão. E disse para Simão, assim que estava terminando de colocar as redes: meu filho, bota seu barco dentro d'água aí que eu estou precisando dele. Eu imagino Pedro pensando: gente, eu estou com sono, poxa. Tanto barco para o senhor entrar, o senhor vai entrar justamente no meu. Pô, estou cansado pra caramba, não peguei nada, poxa. O senhor podia entrar no outro barco aí, vai entrar justamente no meu que ia dormir agora. Mas Pedro jamais recebeu alguém tão ilustre no seu barquinho. Jesus era pop, envolto numa multidão. Pedro disse: vamos lá. Jesus disse: eu vou pregar do seu barquinho, tá, filho? Põe seu barquinho dentro d'água. E Pedro então põe o barquinho, ancora, e Jesus começa a pregar. O texto diz que Jesus sentou para pregar. E alguém que vai pregar sentado não está com pressa. Imagine se eu fosse sentar aqui para pregar. Uma hora dessa, o que você ia falar? Jesus, tem misericórdia da minha vida. Que hora que eu vou sair desse negócio? Talvez você veio direto do trabalho para aqui. Pedro também estava assim, direto do trabalho para o culto, sentado naquele barquinho e Jesus pregando. E olha que Jesus não pregava prego pequeno, só prego grande. Vai pregar com força. Jesus está pregando. E eu imagino Pedro assim, ó, igual você quando vem do trabalho e a gente prega e você está sonolento. Esse dia eu fui numa igreja assim, eu perguntei: quem quer ir para o inferno, diga amém. Lotou um ônibus. O pessoal distraído disse amém. Tu acredita? Estava dormindo. Falei: tem misericórdia, Jesus. E Pedro está ali, Jesus pregando. Tudo bem que era uma mensagem maravilhosa, mas Pedro está cansado, com o barco vazio, com fome, com sono. Pedro já devia estar falando amém, amém. Que amém também quer dizer para, que ninguém aguenta.
Quando você estiver pregando, escute o amém. E discirna que tipo de amém é. Que às vezes quer dizer, pelo amor de Deus, ninguém aguenta mais. Essa mensagem está igual espada, comprida, chata e fria. É ou não é? E Pedro já está amém, amém, amém. Quando de repente Jesus disse amém, Pedro falou, agora eu vou dormir. Jesus olhou para Pedro e disse, vão pescar? Pedro falou, aí não, aí pode. Se tem alguém que entende de peixe aqui, quem é? Pedro. Jesus era carpinteiro, entendia de madeira, prego, serrote, martelo. Jesus disse, aí Pedrão, vamos pescar? Aí Pedro revela o seu interior e diz assim, pesquei à noite e nada. Ele revela o seu interior, ele mostra a sua história, ele diz de onde ele está vindo, de uma noite frustrante, decepcionante. Ele diz para Jesus, eu pesquei a noite toda e não peguei, mas sobre a tua eu vou lançar minhas. O que isso quer dizer? Pedro está dizendo, porque o Senhor está mandando, eu vou jogar minhas. E Pedro jogou a rede, gente. Quando ele tenta puxar, está pesado. Pedro deve ter pensado, será que agarrou? Quando ele vê, tem peixe pra caramba. Tenta puxar, não dá, vai arrebentar. Chama os outros companheiros e diz, gente, navega aqui, porque a rede está cheia. O texto diz que o outro barquinho chegou, uma rede encheu 2 barcos, tu acredita? Ou era uma rede cinematográfica, ou era 2 canoas, que uma rede para encher 2 barcos, barco cheio de peixe, todo mundo quietinho, olhando um para o outro. Devia estar pensando assim, gente, por que ele não pesca com a gente todo dia? Uma rede só, gente, de dia. Ele pesca pra caramba, hein? E nem é pescador, é carpinteiro. Sorte de principiante. Todo mundo quietinho. Você já vai entender onde eu quero chegar. Quando chegou na terra, Pedro disse, Jesus, vai embora, pode ir, porque nós não podemos viver juntos. O Senhor é um homem santo e eu sou um. O que Pedro está dizendo para Jesus? Senhor, eu estava precisando de peixe, e o peixe que eu estava precisando, o Senhor me deu. Muito obrigado por o Senhor ter me dado o que eu estava precisando, e agora que o Senhor me deu, eu estou satisfeito, pode ir embora. Jesus disse para Pedro, olha o dedinho, Pedro, vou não. Eu entrei no seu barco, não foi para te dar peixe, Pedro. Eu entrei no seu barco para mudar a sua história. A partir de hoje, a partir de agora, Pedro, tu vai andar comigo. Eu e tu, tu e eu. Porque 75 anos não é um momento, 75 anos é uma história. E é isso que eu quero falar com vocês hoje. Um Jesus para viver com você e não um momento. Um Jesus para um dia, aquelas crianças que estiveram ali, estejam sentadas aqui atrás. Não um Jesus para... Hoje nós estamos vivendo época de momento. Evangelho de momento. Que dão às pessoas apenas o que elas precisam. Enquanto o Evangelho não é para momento, Evangelho é para viver uma história com Jesus. Ele diz, estarei convosco todos os, e não apenas um momento. Porque viver com Jesus é muito mais que um arrepio, é muito mais que uma bola de fogo. É uma vida firme e constante e sempre abundante na presença de Deus.
75 anos não é para qualquer um não, meu irmão. É história. E nós vamos ver isso. Hoje nós estamos vivendo a era do descartável, do utilitário. São relacionamentos descartáveis. Estamos vivendo a geração do Big Brother, tudo descartável. Enquanto a Bíblia diz suportáveis uns aos outros, a geração diz, não gosta de fulano, elimina. Bota no paredão. A sogra é chata, elimina a velha. O cunhado é chato, elimina esse infeliz. Mas não se esqueça que nessa vida de eliminatória, uma hora o eliminado vai ser você, meu filho. Produtos descartáveis, tudo descartável. Hoje não vale a pena consertar um relógio, uma televisão, porque tudo é a modernidade. E isso também está querendo impregnar os princípios de Deus, que são inegociáveis. Jesus não é para momento, meu irmão. Jesus é para viver uma história. Momento as pessoas vivem com drogas, momento as pessoas vivem com sexo. Jesus não. Jesus diz para Pedro diz, muito obrigado, porque hoje nós temos gente oferecendo momentos. Vem que você fica curado. E curado eu vou para onde? Para o inferno. Lá tem clamor e ranger de dente. E se não tiver dente vai ranger gengiva. Mas vai ranger. Cachapa lá é quente. É ou não é? Jesus disse para Pedro, Pedro, você se contenta com muito pouco, filho. Eu entrei no seu barquinho, vamos ser pescador de homens. Pedro não sabia o que era pescar homem, lógico que não sabia, mas ele deve ter pensado, se ele pega peixe assim, que é minha especialidade, imagine um homem que é a dele. Eu tenho que olhar isso de perto. E Pedro vai viver uma história com Jesus. E eu quero narrar ela rapidinho para vocês. A partir desse momento, Pedro leva Jesus para onde? Para a sua casa. O único discípulo que a Bíblia narra que Jesus esteve na casa dele. Por quê? Pedro levou Jesus para a casa dele. Porque quem vive com Jesus tem que levar ele para casa. O que representa a nossa casa? Nossa intimidade. Quem nós somos de verdade. Porque muitas pessoas que vivem momentos se tornaram especialistas em viver com Jesus na igreja. Vem para a igreja, oh Jesus! Legal. Acaba o culto, ele diz, Jesus, a paz do Senhor. Domingo eu estou aí, hein? Só me espera aí que eu estou aí, domingo. Na escola dominical e à noite. Não, um Jesus para ir contigo para onde? Para sua casa, onde a máscara cai e você se revela. Um Jesus para ir contigo para a fila do banco. Esse dia eu estava na fila do banco, um caixa só, um cara na minha frente. Chegou um cara com um pacote assim. Foi pro cara na minha frente, diz aí, faz um favor, paga para mim que eu estou com pressa. Ah, gente. Eu falei, Jesus, o senhor está aqui, né? O senhor está vendo isso? Eu estou há 40 minutos nessa fila. Tem um caixa só. Esse infeliz. Eu vou arrumar uma encrenca. Aí Jesus falou, filho, estou contigo, fica quietinho aí, eu estou bem aqui com você na fila. Eu falei, eu não estou vendo, mas eu sei que o senhor está aqui. Um Jesus para ir para a sua intimidade, para a sua casa. Quando seu irmão chegou primeiro e comeu frango, tudo, deixou só arroz e feijão, dá vontade de fazer o quê? Um Jesus para ir contigo, para você lidar com aquele marido que tu tem, que só a graça. Aquele homem que já deu vontade de você orar a Deus para dar uma promoção a ele há muito tempo, levar ele para o céu. É ou não é? Um Jesus para nossa intimidade, para ir com você para o trabalho, onde a máscara cai, quem nós somos de verdade.
Isso é viver uma história com Jesus. É seu marido olhar para você e dizer aí: não sou cristão não, mas eu tenho uma mulher lá em casa, comprometido com o Senhor. Mas hoje o grande desafio de pregar para parente de crente não é o diabo, são os testemunhos daqueles que não levam Jesus para casa. Porque em casa nós não pregamos com palavras, em casa nós pregamos com atitude. As pessoas lêem o que nós fazemos e futuca a gente, provoca, para você dar bom testemunho. Esse dia uma irmã falou comigo: irmão, o senhor prega direitinho, mas meu marido é joio, eu dormi e o inimigo plantou, e agora não posso nem cortar esse infeliz, Ana, tem que deixar essa erva daninha crescendo do meu lado. Falei: tem misericórdia, Senhor. Então Jesus, para ir com você, para a sua intimidade, para quem você é de verdade. Pedro leva Jesus para a sua... quem você é, meu irmão, de verdade. A realidade não está aqui. Aqui é 1h30, 2. A realidade está lá fora, meu irmão. Lá no trabalho, no colégio, no namoro, em casa. Então Jesus não é para viver momento. Não, Jesus é para viver uma história. Amém? Mateus capítulo 14, verso 28. Não precisa abrir não, é rapidinho. Pedro vê Jesus andando em cima d'água. E o que Pedro diz? Senhor, deixa eu ir aí. Pedro endoidou. Tudo escuro. Tem um homem andando em cima d'água, ninguém sabe quem é. Pedro falou: se é o Senhor, manda eu ir aí. Olhe bem, Pedro andava com Jesus, e ele tem um sonho agora. Qual é o sonho de Pedro? Andar em cima. E isso é Mas Pedro fala com quem? Com Jesus. Ai, Jesus, deixa eu andar em cima, porque se você anda com Jesus, Jesus pode financiar para você o milagre que você tanto deseja viver. O impossível Ele pode fazer realidade na sua. Sonhe com o sobrenatural, mas não sonhe sozinho não, senão você vai ficar frustrado. Fale com Jesus, fale. Esse dia eu estava passando no Rio de Janeiro. Tem uma igreja em Niterói, primeira igreja batista em Niterói. Ela tem umas colunas romanas, uma igreja bonita, mais ou menos assim, um igrejão. E tem um sinal na frente da igreja, um semáforo. Aí eu parei meu carro, olhei para aquelas colunas romanas. Falei: Jesus, o senhor está bem aqui comigo, né? Essa igreja é sua, né? Deixa eu pregar aí. Deixa, poxa. Fala com o pastor aí para me convidar. Eu queria tanto ver essa igreja por dentro, Jesus. Pô, deixa, vai. O sinal abriu, eu fui embora. Uma semana depois o telefone tocou. Pastor Cláudio Duarte. Eu falei: pois não. Aqui é da primeira igreja batista em Niterói. Eu falei: diga. Queríamos que o senhor pregasse aqui. Eu falei: eu vou dar uma olhada na minha agenda. Um Jesus para financiar seus sonhos. Amém? Um amigo que vai andar com você, e quando você tiver sonhos que você não consegue alcançar, você fala com ele: Senhor, deixa eu andar sobre as águas. Senhor, abre uma porta de emprego. Senhor, muda a história da minha família. Senhor, me dá um ministério abençoado. Senhor, faz um milagre na minha vida. E ele que anda contigo vai financiar para você o seu milagre. É assim que funciona. Se Jesus tivesse ido embora, Pedro não tinha andado sobre, mas ele estava assim com Jesus. Mas Pedro era muito impulsivo. Um dia foram prender Jesus. Chegou a guarda, tudo. Jesus era até muito engraçado. Que a turma chegou, o que Jesus perguntou? Quem vocês estão procurando? Só podia estar brincando.
A quem vieste buscar? Quando foram prender Jesus, Pedro, sempre ele, gente, arrancou a espadinha, foi na orelha do soldado e tel. Acertou na orelha porque errou. Porque Pedro não era zorro. Vai lá e ainda escreveu um P. O cara deve ter se esquivado, cortou a orelha. O que aconteceu? Acabou a história de Pedro. Porque Pedro vai ser preso, julgado e condenado e morto, porque tentou contra a vida de um oficial. Pedro errou. Jesus estava onde? Na cena, pertinho de Pedro. Jesus falou: Pedro, 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 para, Pedro, Pedro, para, Pedro. Poxa, não estou precisando de ninguém para me defender. Se eu quisesse, eu falava com o papai. Agora ele mandava um anjinho que arrebentava tudo. O que era a prova contra Pedro? O que era a prova contra Pedro? A orelha, gente. Jesus foi, pegou a orelha e falou: pô, ô sem orelha, chega aí. Encaixou a orelhinha, apagou as provas contra Pedro. A prova não era a orelha, e agora? A orelha está no lugar. Isso deu tempo de Pedro correr. Porque nós vamos errar nessa vida. Vamos sermos impulsivos, cometemos erros. Somos seres humanos e passivos de tais coisas. Mas se andamos com Jesus, a Bíblia diz: filhinhos, não erreis, mas se de tudo errades, tem de quem? Um advogado, Jesus Cristo justo. Um Jesus para te defender, com seu sangue, que pode purificar a nossa vida, nossa história. Um Jesus para intimidade, gente. É isso. Numa ocasião, Jesus perguntou aos discípulos assim: quem vocês dizem ser o filho do homem? Todos eles erraram. Aí Jesus falou: e tu, Pedro? Pedro falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus falou: aí, Simão, gostei de tu. Tu é top. Tu é legal, Simão. Mais à frente, 7, 8 versículos à frente, Jesus fala assim: gente, eu vou sofrer muito. Pedro falou: que isso? Faz isso não. Jesus falou: para trás de mim, Satanás. Primeiro Jesus disse: Simão, você é 10. Agora Jesus diz: para trás de mim. Porque para andar com Jesus, gente, você vai precisar de uma coisa: ouvir verdades. Ele não faz média com ninguém. Ele fala o que tem de falar, agrade você ou não. O problema é nosso. Ah, eu não gostei dessa palavra, então vai fazer o que, querido? Ele não faz média. Não. É para elogiar. Simão, você é 10. É para repreender. Para trás de mim, Satanás. Porque para andar com Jesus tem que ouvir as verdades. Ele nos motiva, nos leva adiante, nos leva. Mas se precisa nos repreender, Ele não faz vista grossa. Ele nos repreende porque nos ama. Se você não está preparado para ouvir verdades, se você não está preparado para ouvir repreensões quando você errar, vai andar com o outro. Porque para ter uma história com Jesus, tem que aprender a ouvir o que Ele tem a dizer. É assim que funciona, meu irmão. Às vezes é desagradável. O bom é ouvir coisas boas, melzinho. Mas às vezes ele vem e vem mesmo. Aí as pessoas dizem: eu vou embora. Bora para onde? Em outra ocasião, Pedro achou que era super-homem e disse assim: aí, Jesus, ainda que todos te neguem, eu jamais. Jesus disse: Pedro, 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 antes do galo cantar, tu me nega 3 vezes. Pedro ficou triste, gente.
Prenderam Jesus, Pedro ficou de longe. Perguntaram a ele assim: e não era você que estava andando com ele? Jesus falou: ele quem? Pedro falou: ele quem? Não sei. O que você passa? Mais à frente perguntaram de novo, perto de uma fogueirinha: ué, você não estava andando com ele? Pedro falou: eu nem conheço. O texto narrado por Lucas no capítulo 22 diz que Jesus está olhando para Pedro quando ele o nega. E eu imagino, gente, Jesus olhando para Pedro. Se fosse a gente olhando, como é que você olharia? Bem assim, ó. Me conhece não, né, Pedro? Você vai ver, você vai ver. Eu pego você lá na curva. Foi assim que Jesus olhou, não. Jesus olhou mais ou menos assim: aí, Pedrão, tá difícil para você, né? Tá difícil para mim também. Eles vão me matar bem amanhã, mas domingo eu tô de volta. Tô aí, tô na área, é ou não é verdade? Nossa história não acaba aqui. A partir daquele dia Pedro começou um problema sério com quem? Com o galo. Porque toda madrugada o galo acusando Pedro. Acusando Pedro. Pedro ficou tão frustrado que voltou a pescar, gente. Voltou, coitadinho. Quando ele está voltando da pescaria, tinha um homem na praia que gritou assim: joga a redinha do lado de lá. João olhou e falou: ô Pedro, vem aqui. Pedro falou: o que foi, João? Ele falou assim: eu acho que é Jesus que está lá na praia. Pedro pulou nu, pelado, coisa vergonhosa, e foi encontrar com Jesus. Chegou lá, Jesus tinha preparado uma fogueirinha com os peixinhos. Chegou a turma toda. Olha que coisa fascinante. A fogueirinha está lá com o peixinho. Me parece que Jesus quer reconstituir o momento da queda de Pedro, na beira da fogueira, onde Pedro achou que era o fim. Jesus recria o ambiente, porque Apocalipse capítulo 2 diz: lembra-te de onde caíste, se arrepende e volta às primeiras obras. Jesus faz a fogueirinha e pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro diz: eu te amo. Jesus diz de novo: Pedro, tu me amas? Ele diz: eu te amo. Jesus diz de novo: Pedro, tu me amas? E ele diz: o Senhor sabe que eu? E começou a se entristecer. E Jesus disse: então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Jesus está dizendo para Pedro: filho, nossa história não acabou ainda não. Nossa história continua, Pedro. Calma, filho. Vamos embora, ainda tem o Espírito Santo. Aí, Pedro disse ao coxo na entrada do templo, quando ele diz: me dá uma esmola, Pedro disse: eu não tenho ouro nem, mas em nome, onde Jesus estava? Dentro de Pedro. A história continuou. Hoje essa igreja comemora 75 anos. Talvez daqui uns anos, eu não sei, ela complete 150. Talvez muitos não estejam mais aqui, mas a história continua. Ela continua. Ela não pode parar. Que tenhamos também uma história de sucesso com Jesus. É isso que eu quero deixar para vocês. Uma história que terá capítulos fascinantes, que arrancarão risos de você e das pessoas que ouvirem suas histórias.
mas também terá capítulos amargos de dificuldades que você atravessou, histórias que você contarão de vitórias que Deus te deu no meio de angústia, porque 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você vai ficar de pé. Não viva momentos, viva uma história com Jesus, na sua intimidade, alguém que possa financiar os seus milagres, que possa te defender dos seus erros, que possa motivar você a ir além. Fique de pé agora, e eu quero orar, e já terminando, feche seus olhos. Eu quero fazer 2 apelos rapidinho. O primeiro é: se hoje você está vivendo um momento difícil, uma etapa difícil nessa história você vive hoje, está difícil passar, você sabe que Jesus está no seu barco, Ele não entrou para viver um momento, Ele entrou para viver uma história, mas nesse momento, o que está sendo escrito não é bonito, não é agradável, é doloroso, mas você vai ter que atravessar. Por isso, se você está vivendo neste momento uma história triste, quero te dizer, ela não é o fim. Breve, um ponto encerrará não a história, mas sim o parágrafo. E Deus escreverá outro, um capítulo novo de vitória na sua vida. Mas se hoje você está vivendo um momento difícil, de dor, de tristeza, de angústia, eu quero orar para que Deus te dê força, porque Jesus também orou para que a fé de Pedro não desfalecesse, para que a história não acabasse, e eu quero orar por sua história. Por isso, só se tiver alguém assim, se hoje é uma noite difícil para você, se está difícil, se está triste, se está doloroso, você não está sozinho, Jesus está contigo. Eu quero orar por você, para que Deus te dê forças e resistência. Se tem alguém assim, eu quero que você venha aqui agora, aqui na frente, eu quero orar por você, mas tem que ser rapidinho. Saia do seu lugar agora. Se sua história, isso, para mim não interessa quantas pessoas vão vir, eu não prego para emocionar ninguém, é sua história, ela não pode parar, tem muita coisa pela frente. Não pense que é o fim. A caneta que escreve o seu futuro está nas mãos do Senhor dos Exércitos. É Ele que diz o momento do fim de sua história. Isto, venha rapidinho, tem que ser rápido. Na dúvida não precisa nem vir. Nós vamos orar por essas pessoas. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, o Senhor sabe o que elas estão vivendo. O momento dessa história não é agradável. Elas teriam vergonha de narrar tal momento. Não traz alegria, é um momento de dor, de perda, de angústia, de sofrimento, de solidão. Mas o Senhor falou ao coração dessas vidas nesta noite, que o Senhor não abandona, o Senhor é fiel, o Senhor está no barco, e isso é apenas transitório, isso vai passar, pois o Senhor dará ordem aos teus anjos a respeito dessas causas. Financia um milagre para os teus filhos, para as tuas filhas nesta noite, seja na saúde, na família, nas finanças, eu não sei, Senhor, nos relacionamentos, em nome de Jesus, traz, Senhor, um milagre nesta noite, que essa dificuldade não acabe com a história que os teus filhos têm na tua presença, em nome de Jesus. Só mais um
uma pergunta. Fique aí onde você está, todos de olhos fechados. Tem alguém nessa noite que gostaria de começar uma história com Jesus, ou de retornar para os caminhos do Senhor, para continuar vivendo uma história que por algum motivo foi interrompida? Se tem alguém que quer receber Jesus nessa noite, ou voltar para os caminhos do Senhor, eu quero que você levante sua mão agora, e eu quero orar por você. Tem alguém assim? Tem uma senhora ali? Tem mais alguém? Se estiver, levante sua mão e eu quero orar por você. Eu só estou vendo uma senhora. Tem um rapaz aqui, mais uma irmã aqui à frente, 3 pessoas. Tem mais alguém? Decida-se rápido, a decisão é sua. Ele pode entrar no seu barco e mudar a sua história. Tem mais alguém? Ainda dá tempo para você. Eu quero orar por essas 3 vidas, amém, pastor? Dá licença de orar. Eu gostaria de pedir vocês que subissem aqui, que ficassem um pouquinho aqui à frente, por gentileza. A irmã que está por gentileza, vem aqui. Isso. Amém. Amém. Isso. Você pode aplaudir o Senhor por essas 3 vidas? Prestem atenção. Isso aqui é o que faz uma igreja. Depois de 75 anos, o Espírito ainda continua trabalhando. Depois de 75 anos, a fé continua brotando. Deus continua fazendo. Alguns podem desfalecer, mas outros chegam para a frente de batalha, porque o Deus continua o mesmo, fazendo história. Vamos orar por essas 3 vidas. Estenda suas mãos para cá. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer por essas 3 vidas que se comprometem contigo nessa noite, te recebendo em sua embarcação. Escreve o nome dos seus filhos no livro da vida, ó Pai, e que a decisão que eles tomam aqui nesta noite seja trocada apenas por uma coroa de glória no reino dos céus. Que eles comecem uma história que nunca mais terá fim, ecoará na eternidade, para a honra e glória do teu nome. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Deus, por ser a coluna dessa igreja ao longo de toda essa história. 75 anos de vitória na tua presença. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Vale um amém?